Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. A minha entrevistada de hoje será Júlia Savieto, que é coordenadora técnica de HF. HF é Hortifruti, da Nitro, e o tema da nossa entrevista será Perspectivas para o Hortifruti no Brasil. Júlia Savieto, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem com você, Divino? Graças a Deus, tudo divino, tudo maravilhoso. Primeiramente, agradecer pelo convite, é um prazer sempre estar conversando contigo. Muito obrigado, Júlia. Você tá falando de onde? Eu falo de Jundiaí, próximo a São Paulo. Jundiaí. Você lembra uma música que o cara tirava uma onda com Jundiaí? Essa eu não lembro. Não, você não vai lembrar, dos anos 80. É muito antiga essa música, né? É que era um cara zoando o Agnaldo Timóteo. Era muito engraçada. E aí, eu não sei por que Cargas d'Água, o cara falava assim, você é de onde? Eu falo, sou de Jundiaí. Aí ele falava assim, cidadão, hein? Ele tava tirando uma onda que era... Mas agora é um cidadão, viu? Agora é, eu sei que é. Eu sei que é. Ô, Júlia, vamos falar de hortifruti. Explica pra gente o que quer dizer o termo hortifruti. Hortifruti é um termo que abrange, né, hoje as principais culturas trabalhadas aí no segmento tanto de verduras e legumes, então folhosas, raízes e tubérculos de uma maneira geral, então cenoura, batata, tomate, beterraba, batata. E aí o fruti vem de frutas, né? Então frutas tanto fruticultura tropical, né, que envolve as frutas do dia a dia, e também as fruticulturas temperadas, como uva e outras frutas que são mais sazonais também. E a Nitro? Então engloba um pouquinho de tudo. Ah, tá. E o que é a Nitro? A Nitro é uma empresa muito antiga, uma das primeiras indústrias no começo da industrialização nacional, de 1935, fundada por dois grandes nomes aí no cenário nacional, que se desenvolveu na produção de químicos industriais. Então, o nosso nome Nitro, né, vem de um componente que a gente utiliza no dia a dia e muitas vezes não tem conhecimento, que é a nitrocelulose. Nitrocelulose é tudo que dá brilho em superfície. Então, tinta automotiva, esmalte de unha, vai esse composto de nitrocelulose. A Nitro hoje é uma das maiores do mundo, né, a maior das Américas e a segunda maior do mundo na produção de nitrocelulose. E em 2019 começou a nossa atuação no agro, né, com a parte tanto de nutrição quanto de biodefensivos. Então, hoje a Nitro oferece, de norte a sul do país, soluções para o mercado de nutrição, de solo e folha, e componentes para ativar a fisiologia de planta, e também de biodefensivos. É um portfólio bem amplo, bem extenso para a gente estar trabalhando no dia a dia. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando o pessoal falava que ia iniciar uma produção de frutas na região do Vale do São Francisco, porque era uma região muito pobre, era uma região que não tinha muito o que fazer lá, não tinha emprego nem nada.
E falavam, inclusive, que eu produzia uvas lá no norte. E eu achava aquilo o fim do mundo, porque o uva era só no Rio Grande do Sul, né? Tinha que ser frio para produzir uva. Precisa de frio. Exatamente. E hoje nós temos um dos maiores polos, né, de produção de frutas do Brasil. O que aconteceu naquela região lá que se tornou tudo isso? Nossa, Divina, ali é um milagre que só quem conhece ao vivo para entender a riqueza que é a região. Eu venho de uma região de produtores de uva, né? Jundiaí tem um polo grande, e o meu mito era esse. Mesmo, né? O meu conhecimento era esse. Precisa de frio para produzir, precisa de um tempo para ela descansar. Essa era a minha métrica, né? E quando eu fui para Petrolina, você vê que a intensidade e o conhecimento fazem total a diferença, porque a região é uma região extremamente quente, extremamente seca, mas tem o milagre do Nordeste, que é o Rio São Francisco, que faz tudo funcionar e tudo acontecer. Então, é uma região que tem um clima favorável, né? Adaptaram materiais, adaptaram tanto a cultura da uva quanto a cultura da manga para ser produzida intensificamente, né? Hoje a uva ali produz 2,5 safras no ano, comparado ao Sul e Sudeste, que produz malemar, 1,5 no ano. Então, a intensidade é muito grande de cultivo e com ferramentas ali. Eu fui conhecer, acho que faz um mês e meio. Ali você tem que ser agrônomo na essência, porque o pessoal fala de fisiologia de plantas como se fosse o assunto mais comum que existe. Então, eles conseguiram modular a planta através de manejo, através de práticas, para que ela respondesse a um estímulo que a gente não tem lá na região, que é o frio e a falta de água, né? Então, é um mercado que, para você adquirir conhecimento, para você entender o que é uma agricultura intensiva, né, uma fruticultura intensiva, ali é o caminho. Ô, Júlia, é uma região muito rica. Eu sei que o Brasil tem grandes produtores de frutas e grandes produtores de verduras também. Uhum. Mas, assim, eu tenho a impressão que a maioria são pequenos produtores. É isso mesmo ou não? Então, depende um pouco do cenário e da cultura, né? A gente tem hoje a fruticultura, ela se concentra, o grande volume acaba que fica na mão dos médios e pequenos produtores. Só que cada vez o mercado está migrando para esses grandes produtores, porque para o pequeno está ficando cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil mão de obra, mais difícil conhecimento, mais difícil a gente atender as exigências do mercado, tanto interno quanto externo. Então, está migrando-se para concentrar essas produções tanto de frutas quanto de legumes, hortaliças, de uma maneira geral, na mão dos maiores produtores, né? É uma tendência que vem se encaminhando. E como hoje nos Estados Unidos né? O mercado exterior, a produção se concentra em grandes produtores, né? Os pequenos foram sendo consumidos ao longo do caminho. Mas hoje ainda no Brasil está na mão de médios e pequenos produtores, maior volume. Infelizmente isso tem acontecido no leite, aconteceu com a soja, né? Arroz, né? Tem acontecido em várias outras culturas, mas é o ciclo da coisa. É o ciclo, né? Com certeza. Como é que nós estamos em termos de produção aqui no Brasil, de frutas e verduras? Nós conseguimos atender o mercado interno, abastecer o mercado interno, e nós conseguimos exportar ainda? Conseguimos muito bem, né? Hoje a fruticultura é o que torna destaque nesse mercado de produção para o exterior, vamos assim dizer, né? No Brasil são produzidas 57 milhões de toneladas de frutas no ano, sendo que 97% em média fica no mercado interno e 3%, de 3% a 5% somente é exportado. Então, perante o nosso potencial, a gente ainda tem muita posição para ganhar nesse ranking, né? Porque a fruta brasileira tem muita, o mercado externo aceita muito bem e pede por essa fruta, tanto por qualidade quanto por gosto. Ela tem um paladar muito mais atrativo do que frutas de outras regiões. Então, mas ainda assim o Brasil, né? O mercado nosso interno consome muito a nossa fruta. Então, ainda cada vez mais o incentivo para que a gente consiga exportar mais, para que a gente consiga comercializar melhor essa fruta que a gente tem no país. Quanto à parte de hortaliças, né? Hortaliças, de uma maneira geral, a gente tem o entrave, que é o tempo de prateleira, que é muito curto, principalmente folhosas. Então, acaba que fica praticamente toda dentro do mercado interno. Tanto frutas, tanto folhosas, quanto raízes e tubérculos, de uma maneira geral.
aí quem consome todo esse volume é o mercado interno. Então, porque as regiões produtoras geralmente ficam próximas a grandes centros, né? Então, próximo a São Paulo tem o Cinturão Verde de São Paulo, próximo a Campinas, e assim todas as capitais aí espalhadas pelo país. Eu estive recentemente na Exalc, conhecendo o CEPEA, e foi uma visita muito interessante, muito bacana. Inclusive, você é exalquiana, né? Sim, sim, com muito orgulho. Todo mundo fala isso, todo exalquiano fala isso, com muito orgulho. Sim, com certeza. E lá no CEPEA, uma coisa que eles falaram é que existe uma demanda muito grande por informações sobre mandioca. Inclusive, eles falaram que eles estão surpresos a respeito disso, né? Muita gente querendo saber, querendo mais dados a respeito da produção de mandioca. Ela é representativa no Brasil, essa produção? Ela não tem algumas regiões, por exemplo, em São Paulo tem grandes regiões que produzem tanto para mercado quanto para farinha, né? Regiões farinheiras distribuídas, mas não é um grande player assim a nível nacional. Mas no HF tem isso muito comum, né? Tem as culturas da moda, que a gente diz. Então começa a comercializar com valor de mercado um pouco melhor, os produtores vão atrás de informação para entender melhor sobre a cultura, quanto que precifica, se tem a chance de ganhar mais dinheiro no fim do dia. Então, provavelmente, há alguns anos atrás, o abacate era a moda da vez, todo mundo estava atrás de consumo, de produção, todo mundo plantou uma área de abacate, e agora, provavelmente, é a mandioca que o pessoal está buscando mais informação também. Você sabia que... Então, é cíclico, né? Você sabia que tem um projeto agora de abacate aqui no estado de Goiás? Olha só, para exportação? O governo do estado, sim, o governo do estado está incentivando em uma determinada região. Parece-me que é no norte do estado, não sei te precisar nesse momento. É um lugar chamado, parece-me que Vão do Paraná. Olha só. Vão do Paraná. Depois você dá uma pesquisada aí que você acha. Legal. E eles estão pegando produtores lá que, assim, o pessoal tem uma certa dificuldade e tal, e tentando unir esse pessoal. E vai ter a empresa lá que vai comprar toda essa produção de abacate e tal, mas tem um processo caminhando nesse sentido. Legal. Plantou-se muito abacate nos últimos anos. Sudeste, Sul, muita gente investiu na cultura. Então, provavelmente, tenha bastante no mercado nos próximos anos. O mercado externo, ele paga muito mais pelas nossas frutas do que o nosso mercado interno? Então, é uma pergunta difícil que todo agrônomo vai te responder que depende, né? Como bom agrônomo aqui. Lá vem a resposta padrão, hein? A gente tem que fazer a resposta padrão, porque a precificação, né, do mercado de HF, ele varia muito. Então, tem épocas do ano que você ganha muito dinheiro e tem épocas que você malemar paga o custo. Então, o mercado externo, ele vem com uma oportunidade, por quê? Porque a gente consegue, pelo menos, não às vezes o maior valor de mercado, mas uma padronização ao longo do ano. Então, a gente consegue colocar uma uva no mercado, o valor médio é de $1 a cumbuca, né? R$5 a cumbuca no mercado, e é o ano inteiro. Então, a gente tem a certeza, como o pessoal da soja, que trava os custos no começo da safra, o mercado externo traz essa oportunidade para o produtor de HF, né? Que muitas vezes não tem essa certeza, ele planta, coloca todo o seu investimento, que não é baixo, né? O HF, o custo por hectare é muito alto comparado com o de cereais. E aí você tem a certeza que no fim do dia você vai ter pelo menos o retorno do que você investiu. Então você tem uma maior segurança. E também essa fruta ganhando destaque aí em outras regiões do mundo. Já no mercado interno, tem ano que você enriquece, porque você pega uma alta, né? Como a gente está vendo hoje na laranja, que os produtores sofreram por muito tempo e agora estão retornando grande parte dos custos, né, que pelo menos faz o povo sobreviver na atividade, e tem época do ano que você não paga nem o que você investiu. Então, essa é a diferença um pouco do cenário nacional e internacional. É essa estabilidade um pouco maior de precificação. O agronegócio tem dessas coisas, né? Infelizmente. Por isso que a gente fala que o produtor tem que ser resiliente, né? Ele tem que gostar muito da atividade. Não pode fazer só por dinheiro. Se ele faz só por dinheiro, esquece, né? Ele não vai ficar. Ele vai se aventurar, ele vai entrar e sair, né? O produtor rural mesmo é aquele que sabe que ele vai ter muita dificuldade, vai passar por muitos perrengues, mas que no longo prazo ele vai conseguir se safar. Quais são as frutas mais consumidas no Brasil?
Existe um ranking aí das mais consumidas? Hoje, das mais consumidas internamente é um pouco diferente do que a gente manda para fora do país, né? Mas a fruta cotidiana do brasileiro, a maioria se concentra nas frutíferas tropicais, que a gente classifica, que são aquelas que são de clima tropical, então banana, manga, abacate, que também é uma cultura que vem sendo muito consumida, mas acho que o ranking hoje se baseia em banana, maçã, manga e uva, né? Se concentra nessa maior parte das culturas, que é diferente do que a gente exporta, né? No passado, as 5 culturas mais exportadas foram, no primeiro lugar foi a manga, que ultrapassou pela primeira vez o melão, que era a nossa cultura de destaque de exportação. Em terceiro lugar vem a uva, em quarto lugar veio o abacate e em quinto lugar a maçã. Então, o consumo externo é bem diferente do que a gente consome internamente no país, né? A gente tem algumas, por exemplo, banana a gente não exporta, mas é uma das frutas mais consumidas aí pelo brasileiro. Hoje nós temos uma diversidade muito grande de uvas, e uvas deliciosíssimas. Nossa, tem umas uvas que são maravilhosas, né? E eu lembro que quando eu era menino, não, só tinha um tipo de uva, tudo era daquele jeito, né? Mas a maçã, eu lembro que o que fazia sucesso mesmo era a maçã argentina, né? Sim. A maçã brasileira hoje, ela faz sucesso? Faz, porque hoje ela vai se basear praticamente em 2 culturas principais, 2 variedades principais, né? Que é a Fuji e a Gala. Mas é uma fruta que, diferente da Argentina também, a gente consegue em algumas regiões do Brasil produzir, não é só lá. Mas a gente consegue um bom consumo interno, às vezes porque o brasileiro tem o costume de comprar pelo olho, né? Ele vê aquela fruta grande, brilhante, robusta e ele vai naquela, né? Só que com o tempo ele vai vendo um sabor, vai colocando sabor na mesa. Então, às vezes, nem sempre a vermelhona bonitona é tão gostosa quanto a pequenininha, como uma Gala, como uma Fuji. Então, cada vez mais o mercado vem mudando, né? O pessoal vai pegando mais pela qualidade do que pelo visual, né? Então, vai mudando um pouco o padrão. Mas, na minha opinião, né? O sabor da nossa maçã é muito superior do que a maçã argentina. Ela tem mais gosto, tem um sabor diferente comparado com essa que vem de fora. A Argentina parece que ela tem é meio um isopor, assim, sei lá. A outra é suculenta, né? É a maçã com cara de maçã, né? Quando a gente é criança, a gente fala, tem gosto de isopor, maçã, né? E às vezes a gente caracteriza por essa, mas tem maçã muito gostosa, suculenta, com muito sabor que a gente tem aqui dentro do país. O brasileiro consome muita fruta? Ou ainda não? Não. Se colocar, eu não sei te precisar, eu acho que eu tinha visto uma reportagem que ao longo do ano entre todas as frutas são consumidos 10 quilos por pessoa. Pouco. Então é muito pouco. Em 365 dias você consumir 10 quilos de fruta é muito pouco, né? Tem algumas, e isso concentrado muitas vezes na faixa etária mais alta, né? Os idosos consomem mais fruta do que a população mais jovem. Então a gente tem que cada vez mais inserir essa alimentação saudável através de frutas, verduras, legumes na população mais jovem, que é o desafio, né? Só quem tem criança em casa sabe o desafio que é fazer comer fruta no dia a dia, entrar na padronização da alimentação. Não falta um pouco de marketing, não? Porque, assim, a impressão que dá é que é um negócio que não é tão difícil de vender a imagem, porque ela está relacionada à saúde, ela está relacionada à boa alimentação, está relacionada... Assim, até os apelos dessa geração Z, alfa, que está aí, né? Parece que tem nas frutas e nas verduras mesmo. Mas parece assim que ninguém toca no assunto, você não ouve, não existe uma propaganda, digamos assim, falando para as pessoas consumirem mais frutas e verduras. A propaganda do chocolate ela é muito mais fácil, né, do que a propaganda da fruta. Então tem um padrão da indústria versus a alimentação saudável, mas cada vez o que o mercado vem sendo cobrado mais é por facilidade. Até você comentou da uva, né, que a gente tinha a uva com semente, só tinha um padrão de uva. Hoje, 80% do mercado está em cima de uva sem semente, pela facilidade de consumo, porque é uma fruta muito mais fácil. Você vai em grandes supermercados, em grandes centros, é fruta descascada, porcionada. Então, o mercado vem migrando para facilidade de consumo, né? Porque muitas vezes a justificativa das pessoas é, por exemplo, eu vou comprar um abacaxi. Para eu descascar esse abacaxi, cortar e colocar na geladeira, vai ser poucas pessoas que vai ter todo esse trabalho. Agora, se está descascado na geladeira, o consumo é muito mais fácil. Então, tem migrado-se muito o mercado por facilidade de consumo.
e aí as mídias têm que pesar um pouco mais para esse consumo de frutas, né? Mas acaba que compete com a indústria, com o mercado de indústria processados e fast food de uma maneira geral. Eu acho que quem mais fala bem de fruta e verdura é a mãe, né? Com certeza, a mãe e a avó, né? As defensoras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se é mito, se é verdade. Eu quero você que vai me dizer se é mito ou se é verdade. A gente ouvia muito falar que para se produzir frutas bonitas e frutas saborosas era necessário usar muitos agrotóxicos. Vou citar o exemplo do morango, o exemplo do pimentão. Pimentão é um exemplo típico também. Tomate é outro exemplo típico. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, Divino, porque cada vez mais o produtor vem sendo cobrado por entregar um produto final na mesa do consumidor que seja saudável, que seja livre de resíduo, que seja com uma produção consciente, né? Isso tanto para o mercado externo quanto interno. Grandes grupos, né, como Carrefour, Pão de Açúcar, Grupo Oba, tem normas, né, para limite de resíduo extremamente rígidas. Então, não vou te falar que não tem os produtores que erram a mão, às vezes no uso de defensivos, que acabam gerando resíduo, mas hoje esses são os que menos têm informação, que menos têm acesso a uma produção sustentável. Tanto que hoje a gente tem cultivos, né, orgânicos na parte de frutas, verduras, legumes, de uma maneira geral, mas saindo desse nicho do orgânico, hoje tem muito voltado para a produção sustentável e certificada, com rastreabilidade, né, que você coloca o celular lá no QR Code, você vê todo o histórico de produção do produtor, como que ele faz o manejo, o que ele usou de produtos. Então, cada vez mais está sendo rastreado isso para que a gente tenha um produto saudável na mão do consumidor final. E aí, isso muito se deve a manejo, né? Porque a pressão nessas culturas é muito alta. A gente tem uma pressão de pragas, doenças, de uma maneira geral, extremamente alta. Então, deve-se fazer as aplicações para proteger o cultivo, para que a gente entregue essa fruta atrativa para o consumidor consumir. Mas a gente não precisa só ser refém do mercado de químicos, né? Hoje o biológico tornou uma frente extremamente relevante para que a gente consiga ter um produto, o químico com mais tempo de eficiência, né? Esse químico entregando a parte que ele tem que entregar, né, de controle, mas o biológico fazendo a função gradual, né? Fazendo essa função de manter esse cultivo protegido por mais tempo. Então, hoje é mito. Muito antigamente, que via as reportagens, era que de fato existia por falta de conhecimento, muitas vezes. Quando você falou da Nitro, eu me lembrei de uma reportagem que eu via muitos anos atrás sobre um filme biológico. Era alguma coisa que você pegava a fruta, colocava ali, ela criava uma proteção externa na casca dessa fruta, e isso dava um tempo de prateleira maior, que eles chamam de shelf life, né? Mania de usar termos em inglês, né? Mas aí o pessoal falava... Exatamente, isso vai fazer com que essa fruta fique mais tempo na prateleira e tenha uma qualidade melhor. Como é que está isso hoje? Desenvolveu muito? Tem sido usado? Não tem? Hoje, os manejos de pós-colheita, né, permitem, porque todas as culturas que a gente trabalha no HF, né, no hortifruti, elas têm um tempo de prateleira muito curto, né? A gente colhe, tem algumas que a gente colhe, ela amadurece, então essas a gente consegue um tempo maior de prateleira, e tem algumas que a gente já colhe, ela madura. E essas vai ter um tempo de prateleira de 7 a 10 dias no máximo. Então, as práticas de pós-colheita, elas visam, né, com que esse fruto deteriore mais lentamente. Então, são práticas que permitem essa, como você falou do filme, né, na maçã se usa muito isso, que é como se fosse uma cera que impede que esse fruto transpire, né? Porque hoje, o que faz uma fruta perecer, né, uma fruta deteriorar? É a produção de etileno, que é o hormônio que é produzido pelas plantas, que é o hormônio da senescência. Então, toda a prática de pós-colheita, de uma maneira geral, visa reduzir a produção desse etileno. Então, para que a gente tenha essa fruta por mais tempo,
né? Que esse mercado consumidor dê tempo, né, de consumir, sem que a gente tenha tantas perdas, que é um ponto muito, muito forte, né, ainda dentro do mercado de HF. A gente se perde muita fruta ainda nesse segmento justamente por isso, por tempo de prateleira e padrão de consumo. Então, acaba que fica muita coisa no meio do caminho, né? As perdas são contadas aí no processo também. Mas graças a Deus o negócio evoluiu bastante. Você tocou num assunto interessante. Por exemplo, a gente vai no Mercadão de São Paulo, tá aquelas frutas lindas, maravilhosas, deliciosas, né? Nunca vi umas frutas tão boas quanto aquelas que tem no Mercadão de São Paulo. Apesar que eu acho que custa muito caro. Tá muito fora da realidade da gente, né? Mas eu que estou no interior, aqui no interior de Goiás e tal, a impressão que eu tenho é que fruta é muito caro, e que se perde fruta demais no supermercado. Por que isso acontece? Você chega lá, eu fui no supermercado ontem, por exemplo, cheguei lá, a maioria das mexericas estavam ruins, né? E parece que eles até vão lá, catam, tal, não sei o que, mas aquilo perece numa velocidade, aí a gente fica se questionando, gente, mas não seria preferível comprar menos frutas, menos folhosas para colocar ali e repor isso? Eu não sei se de repente o custo de, por exemplo, aqui eu acho que a maioria vem de Goiânia, vem do Ceasa de Goiânia. Eu não sei se o custo disso acaba ficando caro demais e não compensa já comprar um tanto que o que perdeu já está na contabilidade. Como é que funciona essa lógica aí? Então, Divino, o brasileiro e o ser humano, de uma maneira geral, é um ser curioso, né? Quando a gente vai no mercado, muitas vezes, você vê aquela pilha grandona de maçã ou de mexerica, que seja, você vê aquela pilha, é atrativo, né? Você vê o ser humano, acho que visa a abundância, né? Se você olha uma pilha com meia dúzia de mexerica, às vezes você não te chama tanta atenção. Então, o padrão de consumo, seja em feiras livres, seja em mercados, é sempre ter um hortifruti abundante para chamar a atenção do consumidor. O consumidor, de uma maneira geral, gosta de prateleira cheia, gosta das gôndolas, né, completas. Então tem essa parte de precisar chamar a atenção para atrair o consumo. E tem no outro ponto a parte da própria durabilidade do insumo, né? Então, hortaliças e frutas, de uma maneira geral, tá? Duram de 7 a 10 dias na prateleira. Então, temos que casar uma alta oferta para esse mercado consumidor, para ser atrativo, versus um tempo de prateleira curto, e aí o que mais pesa, na minha opinião, nessa cadeia toda é a forma de comercialização. Porque o produtor entrega esse produto, passa na mão de vários atravessadores, muitas vezes ceasas, pessoas que pegam lá do produtor, vão dando os tombos, né, vão ganhando um pouquinho na cadeia. O produtor muitas vezes é o que menos ganha nessa jogada. Como filho de produtor, eu sei bem como é isso. Uhum. Então, às vezes, é o que menos ganha nessa cadeia. Verdade. E chega no Ceasa num preço mais alto, que é o que você comentou. O produtor muitas vezes nem sabe que está chegando nesse valor. E aí a cadeia consome, né? A cadeia, tanto da logística desse produto até chegar no mercado consumidor, leva um tempo que reduz o tempo de prateleira dele. Então é uma série de encalços aí que tem no meio do caminho por tradição, né? Por isso que muitas pessoas, muitos grandes produtores estão migrando para o quê? Para fechar a cadeia. Eles produzem e entregam no mercado final. Esses são os que estão tendo grande rentabilidade no negócio, porque eles conseguem entregar já na mão do produtor final. Eles cortam todos os atravessadores, seja via processamento de alimentos, né, porcionar. A batata foi uma grande revolução, né? A Bem Brasil, que acho que é famosa no Brasil inteiro, revolucionou na parte de produção de batata palito na vinda da Air Fryer, né? A Air Fryer dominou o mercado, acho que você deve lembrar, 10 anos atrás era difícil você comer batatinha frita, né? Era um parto, que você tinha que fritar a batata e tal. Uhum. Hoje a batata pré-frita é muito mais fácil, a padronização de consumo, a facilidade ganhou um grande destaque. Então, cada vez mais tem essas dificuldades, né? A gente precisa ofertar um fruto bonito e de qualidade na mão do consumidor, em abundância, porém a cadeia acaba trazendo um preço muitas vezes mais alto, né? E tem a oscilação própria do mercado. Épocas com mais oferta, o preço baixa. Épocas com menos oferta, o preço sobe. Então é a balança comum de mercado, né? Que acaba que quem paga o pato é o consumidor final e o produtor que está lá na roça, né? A cadeia acaba aqui sendo lucrativa.
Lá atrás você falou que cada vez mais estão tendo grandes produtores no mercado, os pequenos estão saindo, infelizmente. Como é que está a questão de intensificação, produzir mais em menos áreas? Porque, por exemplo, com a soja, com o milho aconteceu isso, o próprio leite aconteceu a mesma coisa, né? E hoje está acontecendo muito na pecuária de corte, hoje. E nesse setor de hortifruti, a intensificação já chegou? Com certeza, é algo que se fala há muito tempo, porque cada vez mais os ciclos são curtos, né, em HF de uma maneira geral, frutas são um pouco mais longos, mas cada vez mais o produtor tem sendo cobrado por intensificação, tanto de produzir mais na mesma área, então os espaçamentos mudaram das frutíferas de uma maneira geral, para você ter mais plantas na mesma área. Em HF, que são verduras, hortaliças, a intensidade de cultivo. Então, você tem verdura e frutas, legumes, de uma maneira geral, o ano todo, para você não ter mais a sazonalidade, né? Tinha, por exemplo, uva, que era só no Natal. Você só comia uva no Natal. Hoje você come uva o ano inteiro. Manga, você só comia manga na época do verão. Hoje você come manga o ano inteiro. Então, cada vez mais o ser humano não está pronto para esperar por alguma coisa. Então, a gente precisa ter para atender o ano todo. Então, a intensidade aumentou muito, porque cada vez mais difícil conseguir áreas novas. Então, a gente precisa ser cada vez mais técnico e cada vez usar mais tecnologia embarcada para que a gente consiga produzir frutos de mais qualidade em uma área específica. Então, cada vez mais o produtor vem sendo cobrado por isso. Então, intensidade de manejo, para a parte de nutrição, de biodefensivos, de defensivos químicos de uma maneira geral, intensificidade no uso da água, né? Todas as lavouras, de uma maneira geral, desses segmentos são irrigadas, então a gente precisa ter um uso consciente de água. Então, cada vez a gente está sendo cobrado por se profissionalizar nesse segmento. O produtor lá, pequenininho, como era as crônicas lá do Jeca Tatu, esse deixou de existir. Esse não se mantém no segmento. Cada vez você tem que ser mais técnico e mais profissional nesse mercado, senão você não paga as contas. Existem certificações nessa área de HF? Existem bastante, e grandes players, né, grandes mercados cobram por elas, né? Uma das maiores e mais em destaque aí hoje é o Global Gap, que é aceito tanto internamente quanto externamente. E ele visa o quê? Boas práticas de manejo, né? Você ter um cultivo consciente, rastreável. Então, são todas certificações para que atestem lá na prateleira do mercado que é um produto seguro, que é um produto produzido dentro das práticas determinadas. Então, cada vez mais, o mercado vem cobrando por certificações, assim como ocorreu em outros mercados, como do cacau, como do café. No HF também tem essa vertente hoje em dia. Ô, Júlio, eu vou querer conversar com você mais vezes, viu? Foi tão bom. Passou também, tão rápido. Foi ótimo. Tinha mais coisa que eu queria perguntar, mas agora já não dá mais tempo. Não, a gente vai parcelando. Aos pouquinhos a gente vai conversando sobre as diferentes realidades. Isso é bom. Da fruticultura do país. Curti, gostei demais da conta. Volte quantas vezes quiser, tá? O convite já está feito. Será um prazer. E vamos torcer para que o brasileiro possa consumir mais frutas, né? Porque é tão saudável, é tão gostoso, é tão bom, né? É uma alimentação tão bacana, tão legal. Obrigado por ter participado comigo aqui. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, Divino. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com a Júlia Savieto, que é a coordenadora técnica de HF, de hortifruti da Nitro, e nós falamos sobre perspectivas para os hortifrutis no Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você
e até a nossa próxima prosa.